Hello, quarto ano. How are you? Vamos pegar o livro lá na página 64. Hoje nós vamos dar continuidade ao verbo to be. Hoje nós vamos ver sobre a forma interrogativa e negativa, tá bom? E afirmativa também, que são as respostas, tá? Então, olha só, na forma interrogativa, ou seja, para eu fazer a forma interrogativa do verbo to be, o que eu faço? Eu tenho que colocar o verbo to be na frente. Então, ele vem antes de qualquer coisa. A primeira palavra seria o verbo to be. Que quais são mesmo as palavrinhas que representam o verbo to be? É o am, o is e o are. Lembrando que am eu sempre uso para I, is eu sempre uso para he, she, is, e are eu sempre... Oh, desculpa, a teacher escreveu alguma coisa errada aqui. Não é is, não, é it, tá? Então, is eu sempre uso para he, she, it, ok? Então, aqui é it, eu escrevi errado. Is eu sempre uso para he, she, it. E are eu sempre uso para you, we e they, ok? Então, aí no seu livro tem aqui explicadinho aqui, ó. É a primeira tabelinha, tá mais ainda colocado em ordem, mais organizado, um em cada linha, tá? Porque meu quadro é pequeno, eu coloquei dessa forma. Então, se eu for fazer uma pergunta que tenha o verbo to be, ele vem na frente, como eu disse, depois vem o quê? Vem o pronome correspondente a cada verbo e o restante da frase. For example, am I a doctor? Igual tá aqui no seu livro, tá perguntando, eu sou um médico? Eu sou uma médica? Aí depois, se eu for fazer pergunta com is, eu vou usar os pronomes do is. Is he a doctor? Ele é um médico? Is she a doctor? Ela é uma médica? Is it a doctor? Né? Ele ou ela é uma médica, só que lembrando que it eu uso para objetos e animais. Então, nesse caso, não cabe, mas tá aqui só para demonstrar para vocês, né, a forma de fazer pergunta com it, que eu coloco o is na frente, depois o it. E aqui no caso, até no seu livro nem tá assim a doctor. Por quê? Porque não serve. Porque o it eu uso para objetos e animais, então no caso eu poderia colocar aqui igual a dog, né? A dog. Então seria is it a dog? Ele é um cachorro? Aí pode, sem esquecer de colocar a interrogação. Então toda vez que eu termino, eu coloco a interrogação no final, certo? Aqui, are you a doctor, né? Você é um médico ou você é uma médica? Are we a doctors? Então, nós somos médicos ou... Aqui no livro de vocês, está até colocado no plural, tá? Nessa parte aqui, então vocês podem observar que nessa parte aqui de baixo, quando tem o are, as palavrinhas doctor foram para o plural, ganharam um S, porque quando eu uso o verbo are, que é o verbo to be, é o verbo que é usado no plural. Porque you, vocês, we, nós, e they, eles ou elas, tá? Então, o que é importante eu saber? Que o verbo to be vem na frente de tudo, quando eu vou fazer a pergunta, depois o pronome e o restante da frase, sem esquecer da interrogação no final. Tem que ter a interrogação, certo? Beleza, se eu for responder a essas perguntas afirmando que sim, né? Eu vou responder sempre com yes, se for sim. Olha aí no seu livro, ó, sempre com yes, affirmative answers. Então, respostas afirmativas. Sempre que for afirmando, eu respondo com yes. E na frente, depois do yes, eu vou colocar o yes, a vírgula, e vou ver o que está perguntando. Se pergunta assim, eu sou um médico? Olha só a resposta. Yes, you are. Sim, você é. Ainda na segunda linha. Você é. Agora perguntou, você é um médico? Sim, eu sou. Então, vai responder com I am. Toda vez que perguntar com you, tá? É porque aqui eu não coloquei o you do singular. Mas toda vez que pergunta com you, eu respondo com I. Por quê? Porque se eu pergunto para você, você diz eu. Você é um aluno? Sim, eu sou. Você é uma professora? Sim, eu sou. Então, se pergunta com you, resposta com I, tá bom? Beleza. Então, aqui nas respostas afirmativas. Nas respostas negativas, que é aqui no terceiro quadrinho, que é onde eu mais quero chegar, tá? Então, eu vou apagar aqui para mostrar para vocês rapidinho. Nossa, gente do céu, o galo não para de cantar. Olha desse. Então, olha só, pay attention. Se eu for responder respostas negativas, nas afirmativas eu respondo com yes,
E nas negativas eu sempre vou responder com no, tá? Então, nas negativas, sempre com no. No, a vírgula e o que mais? O pronome do mesmo jeito, né? Você pergunta, eu sou um médico, né? Aí alguém vai me responder, sim, você é, ou não, você não é. Se for negativo, não, você não é. No, you are not. Então, assim eu faço a forma negativa. Eu coloco no, o pronome, o verbo e o not. Ah, não, mas eu não quero fazer are not. Eu posso fazer forma contraída? Posso. Ao invés de are not, eu posso fazer aren't. Tá bom? Que é a mesma coisa, que no seu livro até mostra, ó. Aren't é a mesma coisa. Então, se eu quero fazer, por exemplo, para responder essas de baixo, is he a doctor? Ele é um médico? Não, ele não é. O que eu faço? No, que é negando. He é o pronome que eu usei para fazer a pergunta, eu vou usar de novo na resposta. Perguntei com is, resposta também com is e o not, tá? Is not. E aí eu vou fazer forma contraída, ao invés de is not eu também posso usar isn't, ok? Então eu posso fazer assim, que é a forma contraída e é a mesma coisa. Então aí no seu livro tem, olha, se perguntar com she, no, she is not ou she isn't, tá? Aí no seu livro tá muito explicado. Então, olha, se perguntar com we, né, que é pra nós, então o que nós vamos responder? Com you, tá? Porque pergunta, nós somos, vocês são ou vocês não são. Então, depende muito da pergunta, é igual em português, tá? Então, tem que prestar atenção. Perguntou com o quê? Pra saber com o que eu tenho que responder, tá bom? Beleza, então aqui, olha, nós vamos lá na página agora, 61 dos exercises, na página 61, número 4, tá pedindo para vocês olharem as figuras e completar com o verbo to be, só que alguns estão na negativa. Então, você vai completar com am ou am not, com is ou isn't, com are ou aren't. Então, na letra A, for example, temos aí o hospital e o médico na porta. Tem I, espaço, at the hospital, está no hospital. Então, o que eu tenho que colocar aqui, né? Para I, qual que eu uso? Aí eu sei que eu uso am, mas aí vai ser am not ou am? Ele está no hospital ou ele não está? Se ele não está, I'm not. Se ele está, am. Só isso, tá bom? Na letra B, tá vendo aí que tem uma teacher? E aí tem she, espaço, at school, na escola. Olha a imagem. Ela tá na escola? Eu posso colocar só is at school? She is at school. Ela está na escola? Eu tenho que colocar isn't. Ela não está na escola. Aí eu vou ver qual que encaixa de acordo com a imagem e vou completar. Tá bom? Depois dessa, nós vamos agora lá na página 65. Na página 65, no número 9, tá pedindo para vocês lerem as questões e circular as respostas certas. Então, por exemplo, na letra A, is she a doctor? Ela é uma médica? Pela imagem, é yes, she is ou no, she isn't? Você circula a resposta certa, só isso. Na letra B, are they teachers? Eles são professores? Pela imagem, é yes, they are ou no, they aren't? Eles são ou eles não são? Circula a resposta certa, tá bom? Só isso. Na número 10, é para olhar as figuras e escrever respostas curtas. Então, letra A, are they mechanics? Eles são mecânicos? Yes. Se eu perguntei com are they, eu respondo com they are. Yes, they are. Só isso, tá bom? E aí, vocês vão fazer, então, para mim, até a letra F.